Voltamos aqui com o nosso Radiocast, então, com uma mesa especial só de mulheres, né? Que prazer Que estar coisa aqui maravilhosa. novamente. Muito obrigada pelo convite, Rádio Pois Memory, é. Lu, Tiago, muito feliz pelo convite. A gente que fica sempre, né? Então aqui estamos com a doutora Roberta Randen e doutora Renata Nobile. Doutora Renata acabou de participar de um podcast com a gente também. E continua. Não, e se você continuar por aqui, você vai ficar muito mais vezes. E doutora Roberta, que foi quem agora palestrou mais cedo e falou sobre materiais da ROF Na tomografia, computadorizada. que é um Que assunto muito novo. Inclusive polêmico, porque o pessoal olhou e falou assim: na tomografia, porque a gente está muito acostumada a falar sobre materiais de ROF No ultrassom. na ultrassonografia. Exato. Mas o que acontece? É uma realidade, porque a tomografia de feixe cônico é mais a nossa realidade do dentista, do radiologista. E nós nos deparamos muito com imagens hiperdensas que precisam ser identificadas, precisam ser familiarizadas aos nossos colegas. Então, assim, não é o padrão ouro para análise desses materiais. O padrão ouro é o ultrassom. Mas o dentista tem que saber, o radiologista, que ele vai se deparar muitas vezes, principalmente tomografia de face toda, com materiais hiperdensos na região vestibular, de tecido mole. Então ele precisa saber que aquilo ali pode ser um material estético ali, entendeu? Sim. Então, assim, não é a indicação, né? Exato. A tomografia não vem como uma indicação Não. para a identificação, né, daquele material estético, mas um achado. Isso. E eu acho que achados muito frequentes, né? sim, cada vez mais frequentes. Acho até muito legal que sejamos nós mulheres aqui Exato. conversando sobre isso nessa mesa, porque Né, né, a harmonização cresceu muito no Brasil, Demais. muito, com materiais não tão invasivos, então botox, bioestimulador, preenchimento. Então são materiais que muitas vezes na composição tem, por exemplo, hidroxiapatita, tem ali cálcio, e isso faz com que na imagem de tomografia essa imagem apareça. Sim. Então, o dentista ele precisa saber do que se trata aquela imagem, fazer o diagnóstico diferencial, e esse foi o assunto da palestra. Sim. Então, se não é material, é o quê? Pode ser um osteoma cutâneo, pode ser uma calcificação de tecido mole. Então, qual a diferença delas? Então, seria mais mesmo um alerta para essa nova tendência de pegar imagens assim, né? Muito Vai legal. ser cada vez mais frequente, sem dúvida nenhuma, né? Com certeza. É. E não é só em mulheres, na verdade, os homens Sim, também. Sim, eles estão muito Estão vaidosos, fazendo bioestimuladores, fazendo preenchimento. Sim, e de todas as idades também. É muito importante a gente ressaltar isso, né? Exato. E aí, eu tenho uma outra pergunta que é a seguinte: para quem não assistiu sua palestra e para o radiologista que está aqui curioso sobre esse assunto, talvez se ele tiver ali com um exame em casa, ele está pensando, será que isso é um material estético ou não? Qual é, assim, características mais comuns da gente encontrar desses materiais, regiões mais comuns, né? Assim, na literatura tem pouco sobre isso. Eu falei bastante na palestra também. Eu falei, olha, falta artigos científicos na área de tomografia, falta uma casuística maior para a gente ver se tem diferença desse material. Então, qual que é a dificuldade? Às vezes, na anamnese, o paciente fala, eu fiz procedimento estético, mas qual? Não sei. Você sabe a marca? Não. Você sabe exatamente o que? Não. Então, falta informação clínica. Mas existem algumas particularidades dos materiais estéticos. Então, é mais comum em pacientes adultos do que pacientes tão jovens, apesar de hoje tem uma tendência cada vez mais precoce do uso desses materiais, mas a tendência de mulheres mais, né, não mais velhas, né? Meia idade. Aí, vai, vamos dizer 30 a mais, vai, exato. E, assim, esses materiais estéticos, normalmente eles são simétricos, então tem de um lado, tem do outro. Entendeu? Porque vai fazer dos A não dois ser que lados. seja para consertar uma assimetria, né? Isso, mas normalmente, bioestimulador, você vai ver dos dois lados, aqui mais posterior. Você vai ver uma área hiperdensa dos dois lados também, região de bochecha principalmente. Então aqui é a região que mais tem bochecha, aqui mais para posterior, que é mais região de bioestimulador, entendeu?
Então, como eu falei, são simétricas e depende muito do grau de reabsorção. Porque às vezes você faz, por exemplo, um bioestimulador, ele tem a sua ação ali, até 3 meses ele começa a estimular ali o colágeno, mas depois vai passando 1 ano, 2 anos, ele começa a reabsorver. Então, às vezes você vai fazer uma tomografia e não aparece nada, porque já teve esse processo de reabsorção e formação de novo colágeno, entendeu? Então, assim, não tem uma solução mágica para isso, então é muito importante a anamnese Histórico e clínico, também você fazer essa, né, ver a idade, ver se é simétrico, ver como é essa hiperdensidade, porque normalmente esses materiais, eles são ou em formas de espículas, assim, várias espículas, ou eles citam no artigo casca de ovo, que ele fica uma área mais hiperdensa e no meio um pouquinho mais hipodenso, várias assim. Esse chamuscadinho assim próximo. Então são algumas características dessas imagens. Muito legal. E quando a gente encontra essas imagens, né, às vezes a gente fica, né, nessa questão de não é. Como é que a gente até vai fazer curioso, isso? mostrei um estudo lá na palestra, falando que fizeram uma análise, tanto médico quanto dentista, de imagens calcificadas, de áreas, né, hiperdensas, e assim, somente 11% cogitaram que eram materiais estéticos. O resto falaram que era tumor, que era corpo estranho. Então, assim, para você ver que é algo alarmante, porque a gente fala, gente, tem que pensar em material estético hoje. Sim. Então, é isso que eu certeza. salientei ali na palestra. Falei, gente, coloquem material estético hoje como hipótese diagnóstica. Sim, principalmente se tiver essas características, então, Exatamente. né? Bilateralmente, Isso, com esse essas aspecto. características mais especulado ou casca de ovo. Região de bochecha, exatamente. Região aqui eu acho mais que uma posterior. boa descrição é muito importante. Isso, né? desse aspecto, Direcionar, exatamente. Então, assim, direcionar é pro preocupante, porque diagnóstico. você fala, poxa, colegas da área médica odontológica não cogitam a possibilidade desses materiais. Eles pensam em tumor, eles pensam em calcificações distróficas, mas isso não. Então, isso tem que entrar aí no... Sim, é uma realidade crescente. Exato. E como a gente precisa levantar essa pauta, porque é isso, como tá cada vez mais aumentando, tá aparecendo também cada vez mais as nossas imagens, esses achados, e a gente não tá sabendo diagnosticar. Por isso que eu quis trazer esse tema, eu falei, porque é algo novo. Tanto que você vai procurar na literatura, você só acha na área de ultrassom. Tanto de complicações, identificação de materiais. E de tomografia tem tipo 2, 3 que começaram a falar sobre isso, sobre como ele vai aparecer na imagem. Não, e constantemente a gente encontra, né? Sim. Você vai ver que você vai começar a ver muito mais. Sim, com certeza. É só mudar Muito o legal. chiquezinho, né? Treinar o olho. Pois é. É treinar o olho. E, Roberta, eu não pude ir, né? Porque eu estava aqui no podcast, mas eu fiquei super triste que eu não pude ir. Só que já recebi, tive informantes que estavam lá assistindo. E elas me falaram que foi sensacional essa palestra sua. Imagino também que deve ter sido. Inclusive, colegas que são da ultrassonografia, outras que estão mais da tomografia. Então, foi muito relevante para todas elas a sua palestra. E elas me falaram que você trouxe um novo sistema de imagem. Exato. É uma tecnologia usada principalmente na área de oftalmologia, que já vê ali análise dos olhos ali, da córnea, há muito tempo. E agora eles criaram, isso foi na França, é bem recente, uma ponteira dermatológica. Então, não é invasivo, não é uso de tomografia, é uma tecnologia de uso de como se fosse uma fotografia, como se fosse uma luz, ele responde àquela luz, na verdade, em forma de imagem, e você tem profundidade, como se você visse uma lâmina de biópsia. Você vê a derme, a epiderme, você vê a diferença, principalmente na detecção de câncer de pele. E aí já saiu um artigo falando na detecção desses materiais de preenchimento. Então, assim, uma tecnologia, você fica babando na imagem. E já falou que é superior à tomografia e a ultrassom. Então, eu acho aí que é um futuro meio próximo, a hora que chegar no Brasil. Claro. A imagem, você precisa vê-lo. É espetacular. Eu tô doida pra ver. Você vê a diferença, Quando elas me contaram, eu fiquei, gente, mas peraí, e aí é legal. Eu coloquei até um vídeo no YouTube, porque eu falei, gente, vocês têm que ver, eu não consigo nem explicar, porque é uma tecnologia muito nova, é uma física bem difícil, complexa, até de você explicar como ela funciona, mas assim... Mas é livre de radiação ionizante. Sim. Muito legal. Muito legal. Livre de radiação, você só põe e ela próximo, assim, a ponteira, e ela tem profundidade tanto no nível vertical, no horizontal,
horizontal, como se você estivesse Ela dá fazendo realmente uma lâmina vários planos. Exatamente, exatamente. Como se fosse uma navegação em tempo real das camadas ali. Através de muito luz. Uma legal, loucura. muito legal. E olha, como que isso é legal, né? A gente tá dentro do... LCOCT, é uma abreviação ali, uma tecnologia entra no rol óptica. das inúmeras inovações tecnológicas que a gente tem para E explorar, eu falei, né? gente, vai chegar aqui, Exato, vai ser uma com coisa que vai certeza. fazer uma um loucura. barulho. Vai. Ainda mais com o nosso mercado tão voltado para estética, Sim. né? Tem tudo a ver. Exatamente. É um dos maiores mercados aí que a gente Eu tem. falei, agora que tem dentistas estão todos indo para a área de Hoff. Sim, com certeza. Vão todos Daqui a pouco não precisar tem mais dessa... ninguém Investindo em tecnologia também, né? Todos vão precisar desse instrumento, né? Sim. Com certeza. Sim. Eu queria dizer uma coisa que eu acho muito relevante, assim, que todos os alunos, vocês que são professoras também, eles perguntam assim, professora, ai meu Deus, mas vale a pena ir no congresso? Como que não vale? Olha quanta informação relevante em primeira mão, ou quanta informação que, assim, não está acessível para muitos alunos, porque cada professor se aprofunda, conhece um determinado tipo de coisa. Claro. E, né, como que é legal a gente ter essa conexão de poder vir num congresso, não só assistir uma palestra dessa com um material completamente novo, com um tema completamente novo, super relevante, importante, não só a identificação do material estético na tomografia, como conhecer uma nova tecnologia que vai chegar daqui a pouco. Mas também ter a oportunidade de fazer um networking. Claro. Da gente se conhecer. Eu falei, gente, qualquer outra palestra que você entre, você aprenda algo novo, você está saindo diferente do que você entrou, já vale, Gente, não e é? quem Você saindo sabe melhor tudo do que... para não aprender nada, né? Exato. Quem sabe tudo para não aprender nada? Sim. Então você sempre vai aprender alguma coisa. Com certeza. Por mais que você saiba muito, você sempre vai verdade. aprender alguma coisa, né? Sim, Isso com mesmo. Uhum. certeza. Isso é sensacional. É isso aí, E- vale a pena, com certeza. Com ver. certeza. Com certeza. Roberta, além de tudo isso, a gente deixa aqui também um espaço para você divulgar seu trabalho, divulgar seus cursos, divulgar o que Para você quem não me tiver. segue, a minha página é odonto.pb, que é odonto preto e branco. Eu tenho 2 cursos de imersão, que sempre estão ali, são os seios da face de ATM. Então, quando tem a turma de um, a gente abre de outra, a gente vai intercalando. São cursos que são ao vivo e online, para que eu consiga já fui conversar bastante com os alunos, eu faço eles interagirem. Então, são cursos que estão sempre aí abrindo e tendo alunos novos. E ali também eu compartilho casos, converso muito, conheço alunos também, me mandam sempre dúvidas e discussões. Então, é sempre um prazer muito grande. Eu já fui aluna, posso comprovar que é um curso excelente. Eu Obrigada. adorei ter feito, fiz o de seios. Quero fazer também o de ATM e é muito legal, né? Porque por mais que você já conheça e aprenda ali, quando você vai e aprende com o outro, sempre tem uma coisa que você fala assim, cara, nossa, nunca não tinha fazia pensado assim, nisso. exatamente, Ou fazia eu fiz tanto desse tempo jeito, desse poderia estar jeito, fazendo né? assim que era melhor, né? Então eu acho que assim, e é legal, porque na nossa profissão a gente nunca para de estudar. Exato, eu falei isso, exatamente. Falei, gente, a hora que a gente começar a se habituar com os materiais, vão chegar outros materiais surgir novos. muito mais modernos, com outra composição, que aí vai falar, tá, mas e o comportamento desse? E é mais coisa pra gente estudar. E eu falei, você vê, a gente radiologista, eu falei que foi uma palestra que eu preparei, que eu levei muito tempo, porque eu também não domino esse zero assunto. também. Foi do zero. Falei, agora eu tenho que entender sobre o Radiesse, sobre o Sculptra, sobre as marcas comerciais, por que aparece Perdens. Falei, gente, eu tive que realmente sentar e falar, eu preciso entender sobre um pouco da harmonização, um pouco dos Sim. materiais mais utilizados e poder passar isso para os... Então eu falo, gente, radiologista não tem fim. Não sempre tem. verdade, né? Não E sempre tem. atualizando. Exato. Quer exemplo mais básico do que as resinas, né? Que Quando- inicialmente elas tinham carga, agora sem carga, então se tinha imagem radioluz da Radiopac, potência e perdência, que mudou completamente, né? Em alguns anos teve uma evolução tão grande no material mais básico de todos, que é a resina. Imagina os materiais. Um dos mais utilizados, que a gente mais vai ver É, ali de procedimento no paciente. Imagina agora pensando em Hoff, né? Nossa, Com é verdade. certeza. O universo que tem pela frente. Com Vamos tentar certeza. estudar. Não, pra sempre, é isso. Vamos estar sempre procurando Sempre os se atualizando, por profissionais isso que deve vir ao congresso, por Com isso que tem que... certeza, conversar, bater Exato. papo, né? Exatamente. Isso aí. Gente, eu achei que foi sensacional esse papo Também entre adorei. todos os radiologistas.
Roberta, parabéns pela sua Obrigada. palestra. Obrigada mais uma vez Parabéns pelo convite. pelo tema, parabéns pela pesquisa, que a gente sabe, né, que, poxa, não é fácil, a gente sabe quanto tempo leva para a gente poder montar todo o material desse e entregar para as pessoas, mas eu acho que isso faz todo sentido, porque pra gente que ensina, Sim. a gente quer realmente trazer algo que seja relevante e entregar para os nossos alunos, então, Com certeza. né, ou outros colegas que sejam, então, vale muito a pena todo esse tempo dedicado para você poder entregar um conteúdo desse tão relevante. E assim, fica aqui a sugestão para ter um curso. Já me falaram, já faz um curso desse mais aprofundado. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, calma. Não precisa ser aprofundado. Pega o material que você tem e faz um curso, sabe por quê? Quem não conseguiu vir aqui pode acessar esse conteúdo. É verdade. Então, acho que isso é importante, porque eu sei que sempre o conteúdo que você vai trazer pra gente é um conteúdo sério, de relevância, né? E hoje as Clínica e plataformas online acadêmica. facilitam, né? Facilitam muito, elas Super, unem as super. pessoas dos mais diversos locais do mundo. Super. Então, Hoje em dia, realmente, o ensino- infelizmente, não é todo mundo que O consegue ensino é vir, né? alcançável para todo mundo, né? Gente que é de fora, do norte, do sul do país, as pessoas, exatamente. Tem, né? é, Você também, de outros você dá países. aula online também, que ela tem cursos, o curso da Lu super bem indicado, todo mundo gosta muito. Ah, que Minhas bom. alunas, eu tô fazendo curso com a Lu. Eu falei, faz mesmo. É isso aí, Pois excelente. e é um isso. material assim. que deve ser aproveitado. E eu né? sei, é Exatamente, online, então as pessoas. Às vezes eu exato. falo, de onde você é? Eu sou de lugares longe, assim, sabe? Sim. Então isso é muito bom, permitir que muitas pessoas consigam participar. Com né? certeza. Parabéns. Muito obrigada pela sua presença mais Eu uma que vez, agradeço. segundo podcast que você está aqui com a gente. Segundo ano. Seja sempre convidada. Obrigada, Renata, prazer. amei ter você aqui. Por favor, continue aqui nos auxiliando. Enquanto nas estiver mesas, né? Excelente. Entendi. Poxa vida, muito legal. A gente tá num papo entre radiologistas também. Com certeza. Que o Thiago não me escute, mas ele é um excelente companheiro aqui de podcast também. Foi Tá cortado? Acabou pra ele, gente. Agora é só eu e Renata. Dominamos aqui o Radiocast. Obrigada, Gente, é isso. Obrigada. Daqui a obrigada. pouco, mais convidados por aqui. Até mais. Isso aí.